Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando a carreira que nos está proposta. E a lição de número 9, que data do dia 2 de junho, fala sobre resistindo à tentação no caminho. Resistindo à tentação no caminho. Vamos ao texto áureo e reconhecer que nessa carreira vai nos aparecer no caminho muitas tentações. Por isso, o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: vigiai e orai. Temos que vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Isso são palavras de Jesus que declara que mesmo que o espírito está pronto, a carne é fraca. E eu devo dizer que o pecado não é vitamina para a carne fraca. Vamos à verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. O texto da nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Esse texto tem a ver com a tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos então ao comentário da nossa lição. Falemos da introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não é por acaso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que não deixemos cair em tentação. Livra-nos do mal e não nos induza à tentação. Mateus 6, verso 13. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como nós devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para que não entremos em tentação ao longo dessa caminhada. Mateus, capítulo 26, verso 41. A palavra-chave dessa lição é tentação. Então vamos ao primeiro ponto, a tentação e a sua esfera humana. Entendamos primeiro o conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, há 3 palavras que aparecem nos conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica
massá, que significa teste, provação. Nós lemos sobre isso em Deuteronômio 4:34, quando eles foram provados nas águas de Massá. Deuteronômio 9:22 e o Salmo 95, verso 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente. Temos peirasmos, que quer dizer teste, prova, aparecendo cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Eis aqui algumas delas. Atos 20, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 12. E o outro verbo que aparece é peirazó, que significa testar, submeter à prova. E isso encontra em João 6:6, Gálatas, capítulo 6, verso 1, Apocalipse 2:2 e verso 10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que a tentação é um experimento, é um teste, uma prova, que nós somos colocados diante de uma atração para fazer o mal e a fim de obter algum prazer ou até mesmo lucro. Falemos das duas vias de tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, que é o tentador. Mas a tentação também surge dentro do ser humano pelas suas próprias concupiscências. Tiago 1:14, verso 15. Tiago diz: cada um é tentado na sua própria concupiscência. Então, ela tem origem, sim, no diabo, quando esse é o objetivo. E, semelhantemente, aconteceu dele tentar a Jesus, para desviá-lo da rota e da missão e propósito da vida que foram estabelecidos por Deus, já que a tentação também nasce dentro do ser humano pelas suas concupiscências. Aqui tem a ver com as obras da carne e, às vezes, até os vícios da alma. Quando nós damos lugar à primazia e não damos lugar à primazia do fruto do Espírito, entregamos na atração e o engodo e o deleite da concupiscência da nossa carne. Ambas as vias, tanto do diabo quanto pela nossa carne, ela se processa na esfera humana. Falamos agora no ponto 3, a tentação como um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, verso 13. É verdade, sim, que há provação, e essas provações vêm da parte de Deus, muitas vezes para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago, capítulo 1, verso 2, verso 4. Mateus, capítulo 5, verso 48. E 1 Pedro 1,7, que diz que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5:28, Romanos 8:6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, a tentação se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos então à sinopse desse tópico 1. Aprendemos nesse tópico 1 que a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da nossa natureza humana. Vamos ao ponto 2. Falemos agora do Senhor Jesus e a tentação. A provação de Jesus, ou tentação de Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Conforme Marcos 1, verso 12 e 13,
Lucas capítulo 4, 1 e 2, e Mateus também 4, verso 1. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, que é o príncipe desse mundo, João 16, 11, Efésios 2, 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo seus próprios desejos e necessidades, e assim contrariando a vontade de Deus, conforme João 4,34. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio de oração, jejum e da palavra. Embora fisicamente nosso Senhor Jesus estivesse frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Vamos ao ponto 2. Entender as áreas em que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em pelo menos 3 áreas, porque eram 3 tentações. Primeiro, na área física. Ele estava com fome, coma do pão, transforme as pedras em pães. A natureza divina e também a segunda foi tentado na sua natureza divina. E terceiro, na área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães. Após 40 dias de jejum, e Jesus sentiu fome devido a esse processo de um jejum muito longo. Mais tarde, isso vai revelar que ele era, de fato, o Filho de Deus. Mateus 4, verso 3. Falemos agora na área da tentação divina. O diabo tenta Jesus pedindo que ele se atire do pináculo do templo. E diz que os anjos o guardariam. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Tratemos agora da área espiritual. O diabo também tenta nosso Senhor, desafiando Jesus a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força. O que ele oferece a Jesus é todos os reinos e glória desse mundo, que seriam prontamente aceitos pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa, e essa parece que Jesus não ia fazer. Jesus deveria adorar ao diabo, Mateus 4, versículo de número 9, Mateus 4, 9. Assim, nós podemos dizer que nosso Senhor foi tentado na área física, com suas necessidades humanas, nem sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público e se lançar abaixo do pináculo do templo, e na área espiritual, no sentido de idolatrar a outro ser além de Deus. Vamos então como Jesus venceu a tentação. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra Deus. Tá certo que ele também estava jejuando. Em todas as áreas da tentação, Jesus disse, está escrito. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Na segunda tentação, novamente ele diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, verso 7. E na terceira tentação ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, verso 10. Nessa batalha espiritual que Jesus enfrenta contra o diabo, nosso Senhor apela para a exposição da palavra Deus. Isso significa que Jesus via as Escrituras com autoridade suprema de fé e de prática.
Assim, ao lado da sua oração e jejum durante os 40 dias, vemos que a forma de vencer o inimigo e seus ardis tentadores é com a palavra de Deus, que, de acordo com Paulo, Efésios 6, verso 17, ela é parte da armadura de Deus que nós devemos tomar, e ela é a espada do Espírito que nos é dada para nós. Portanto, devemos imitar nosso divino mestre, conhecendo e cotando a palavra de Deus. Vamos a sinopse, tópico 2. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Falemos agora do terceiro ponto da nossa lição, resistindo à tentação. Primeiro, devemos reconhecer que todos somos tentados. Por mais que nós observemos as disciplinas de oração, de jejum, de leitura da palavra, de guardar a palavra, o inimigo, contudo, não nos deixará de tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito disso, para que vivemos uma cultura, principalmente nós que vivemos numa cultura pós-moderna, por meio de artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos liberais que intentam naturalizar tudo, colocam o relativismo, procurando nos moldar conforme os costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir uma postura de Cristo e a não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação de nosso entendimento. Romanos 12, 2. Segundo, para que nós possamos resistir à tentação, é preciso rejeitar a tentação. Portanto, tópico 2, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero que diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode e deve impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja essa frase de Lutero um versículo da Bíblia, a frase revela, sim, uma verdade que também encontramos na palavra de Deus. Podemos perceber esse princípio na vida de José, na sua fuga diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Vemos também na atitude do Jó, de se desviar do mal, Jó 1:1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, podemos sim evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo: fuja de tudo aquilo que estimule as paixões da juventude. Fuge dos desejos da sua mocidade. Portanto, ao longo dessa jornada, a melhor estratégia diante da tentação é fugir da tentação. Não pense, eu sou forte, eu vou enfrentar. Você vai cair. Essa é a verdade. Forte é Deus, nós somos fracos. Vamos ao terceiro ponto. Caso você ou eu venhamos a pecar, como João disse: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Então, quando acontecer, e o crente não deve eu vou cair, depois eu confesso, não. Quando acontecer, arrependa-se. Arrepender-se é muito importante. No meio dessa caminhada, é possível que o crente ceda às tentações. Por isso, e isso vai romper a sua comunhão com Deus. Contudo, é possível sim restabelecer o relacionamento com Deus por meio das confissões de nossos pecados. Arrependimento, quebrantamento, coração contrito e um espírito abatido não rejeitarás, ó Deus. Há um caminho de cura e restauração
para quem age dessa maneira. Provérbios 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por essa razão, em vez de ceder à tentação, ou se cedermos, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino para isso é a confissão, é o arrependimento, para que possamos desfrutar do perdão de Deus. Portanto, a sinopse tópico 3 diz que nós somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com esse mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, tomar a forma do mundo. Vamos à conclusão. Semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas sem pecado, Hebreus 2:18, Hebreus 4:15, nós também podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pelas tentações. Assim, poderemos desfrutar de uma vida mais abundante e em santidade e em plena comunhão com Deus. Por isso, se nós oferecermos resistência à tentação ao longo dessa jornada, vamos lograr de êxito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e submetei-vos a Deus. Então vamos receber êxito e vamos ter a tão famosa coroa prometida, a coroa da vida. Tiago 1:12. Com isso, nós concluímos essa lição de número 9, onde nós estivemos falando sobre resistindo à tentação no caminho. Nós estamos no caminho para o céu e vai aparecer coisas que tentam nos desviar de nosso propósito. Resista, rejeite a tentação, busque a Deus, peça ajuda, vá ao trono da graça para alcançar ajuda. Vamos agora à revisão do conteúdo dessa lição. Primeira pergunta, de acordo com a lição, como podemos conceituar tentação? Vamos lá, conceituar a tentação. Tentação, resposta, é um experimento, é um teste, é uma prova, diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter ou lucro ou prazer. Vamos à segunda pergunta, quais são as duas vias de tentação? Bom, de acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente pelo diabo, mas não só pelo diabo, como em Gênesis 3, mas também dentro do ser humano, cada um é tentado em sua própria concupiscência. Tiago 1:14-15. Terceira pergunta, em quais áreas o Senhor Jesus foi tentado? Bom, de acordo com o que nós falamos, Jesus foi tentado em 3 áreas. Na área física, na área de sua natureza divina e, finalmente, na área espiritual. Vamos à quarta pergunta. Para o que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo? E a resposta é que nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Vamos à quinta e última pergunta. Qual é a melhor estratégia diante da tentação? Bom, de acordo com o que nós estudamos, a melhor estratégia é fugir. Fugir da avareza, fugir dos desejos da mocidade, fugir da prostituição, ou seja, fuja do pecado. Tenha temor em pecar contra Deus. Que Deus te abençoe, que você possa acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique ali no playlist, e no playlist, sim, você vai encontrar 230 pastas, com um total de 6.490 vídeos para você,
E além de encontrar essa quantidade enorme, vai estar qualificado em pasta, lições de escola dominical, você vai encontrar lições da idade, enfim. Se você também descer na primeira pasta lá embaixo, irá encontrar um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, até o Apocalipse, 27 primeiras pastas, você vai encontrar um comentário de todo o Novo Testamento. Se você continuar subindo, vai entrar na pasta Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e ali você vai encontrar mais 39 pastas com todo o Antigo Testamento. Então, as primeiras 70 pastas do nosso canal começa com o Novo, depois vai para o Antigo Testamento. Comentário de toda a Bíblia. Entre lá, pesquise esse comentário, estude a palavra de Deus, assista essa aula novamente e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus abençoe, até a próxima aula.